Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma abordagem sobre os Tribunais de Contas do Brasil. É a segunda abordagem de uma sequência de 5 que eu estou fazendo. Na primeira abordagem, eu apresentei a estrutura externa dos Tribunais de Contas e nessa abordagem eu vou começar a apresentar para vocês a estrutura interna dos Tribunais de Contas. Como é que se apresenta internamente os Tribunais de Contas? Convido você a curtir o nosso canal, se inscreva no nosso canal, me ajude a compartilhar conhecimento, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então vamos lá. Pessoal, os tribunais de contas, qualquer que seja ele, de uma maneira geral, é similar a um edifício que possui 4 pavimentos. Os 4 pavimentos estão representados nessa tela. O primeiro pavimento é ocupado pela SESEX, pela Secretaria-Geral de Controle Externo, ou Secretaria de Controle Externo. O segundo pavimento é ocupado pelo Ministério Público de Contas, o terceiro pelo relator e o último pavimento pelo Tribunal Pleno. Cada um desses órgãos internos possui uma função específica dentro do Tribunal de Contas. Não existe uma superioridade entre eles. O que existe é uma jurisdição interna. Então, do órgão que tem mais jurisdição, que é o Tribunal Pleno, para o órgão que tem uma jurisdição mais básica, que é a SESEX e o próprio Ministério Público, nós temos um conjunto de ações que são coordenadas entre si, visando a conduzir o julgamento dos processos dentro do Tribunal de Contas. Processos de prestação de contas, por exemplo. Tá? Então, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre cada um desses pavimentos do nosso edifício imaginário. Na próxima abordagem, por exemplo, nós vamos falar sobre o Ministério Público de Contas e nessa abordagem eu vou me ater à Secretaria-Geral de Controle Externo. Bem, os tribunais de contas têm que ser visualizados internamente dessa forma. Nós temos uma coordenação triangular. No topo dessa pirâmide está o relator, né, que ocupa aí o terceiro pavimento, que é quem preside o processo de prestação de contas ou qualquer processo que tramite nos tribunais de contas. Ao lado dele nós temos a SESEX e o Ministério Público de Contas. Então são órgãos técnicos e jurídicos que ajudam o relator a sanear os processos. Então nessa abordagem eu vou falar sobre a SESEX, conforme eu já mencionei. A SESEX é o órgão responsável por fazer auditoria nos órgãos governamentais. Ela é composta por servidores públicos efetivos que entram por concurso público, que têm uma determinada formação e que visitam periodicamente os agentes públicos, os órgãos, para colher informações, juntar documentos, verificar em loco determinadas situações e, a partir daí, colher os resultados e emitir uma opinião. A SESEX, então, ela enxerga o direito através dos fatos. É isso mesmo, tá? Existe um princípio chamado princípio da verdade material, em que ele remete que os tribunais de contas se preocupam muito com a verdade dos fatos. Ou seja, por exemplo, se um edifício foi pintado por um fornecedor na prestação de um serviço, né, houve a sua pintura total, a SESEX, então, ela vai verificar se a pintura está de acordo com o que foi solicitado. A visita, por exemplo, no almoxarifado, no depósito, para verificar as condições de guarda dos equipamentos, são realizados por servidores da SESEX. Então, é por isso que o primeiro contato que ele tem é com os fatos, com as 3 dimensões, né? Altura, largura e profundidade. E a partir desse conjunto, ele faz um paralelo com a norma jurídica para então extrair uma conclusão e formar a sua opinião. Esse paralelo que ele faz com a norma jurídica decorre então do princípio da legalidade, já que é ele que permeia toda a atividade governamental. Não poderia ser diferente. Então, basicamente, o que a SESEX faz é comparar os fatos que ela se depara no dia a dia, nas suas auditorias, com a norma jurídica e verificar se há correspondência ou não entre ambos. Tá bom? Essencialmente, ela trabalha dessa forma.
Tá? Então, em síntese, a SESEX é o primeiro pavimento desse nosso edifício imaginário, é responsável por realizar auditorias, é dotada de servidores concursados, né, que realizam esses trabalhos, e ela tem um contato direto com os fatos e, a partir dele, evolui para norma jurídica. Faz essa comparação e gera um relatório, emite um ponto de vista. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado dessa nossa primeira abordagem. Convido você a continuar conhecendo mais sobre os tribunais de contas. Na nossa próxima abordagem, nós vamos tratar do Ministério Público de Contas, que é um papo bem interessante. Te convido mais uma vez a curtir e se inscrever no nosso canal. Me ajude a compartilhar conhecimento. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço.